E olha, gente, Elon Musk, sim, o dono do Twitter, teria inspirado cortes na Microsoft, que anunciou o plano de cortar 10 mil funcionários da companhia ao longo dos próximos meses. Essa é a conversa que rola hoje nos Estados Unidos. E a gente vai conversar um pouco a respeito disso, certo, minha querida Fernanda? Certo? É isso. Fernando Holliday, o que você acha aí desses... A Microsoft, ela então está se espelhando, o Elon Musk está espelhando esse tipo de gestão? Vamos cortar todo mundo? O que é? Eu acho que a gente tá... É muito bom, é o rádio. É o rádio. Sabe o que acontece? O ouvinte, ele é tão inserido dentro da Jovem Pan, quando ele fala, vem aqui, entendeu? Exato. Não, isso é muito bom. Um forte abraço para a nossa diretora. Muito bem. Por favor, pode continuar aqui. Parabéns, Eu acho que o que a gente está tendo agora é realmente uma onda aí de cortes nessas empresas, porque, a bem da verdade, a tecnologia ela tem avançado muito rapidamente. E cada vez menos você tem precisado também desse trabalho braçal, né? A gente viu isso também na pandemia com o trabalho presencial, né? A gente viu cada vez mais pessoas trabalhando das suas próprias casas, no home office. A estrutura física das empresas também. A gente viu isso muito aqui em São Paulo, por exemplo, na Faria Lima, né, no âmbito do mercado financeiro. Aqueles grandes prédios, grandes salas comerciais, etc., deixando de ser utilizadas porque o modo de trabalho vai evoluindo. E com isso também você vai precisando de menos pessoas. Além disso, nós estamos em um período aí prestes a muito provavelmente entrar numa recessão nos Estados Unidos. Os juros vêm subindo recorrentemente, as empresas então têm cortado custos, e isso tem atingido também o setor de tecnologia. E o Elon Musk tem liderado aí nesse setor esses cortes, fez isso mais recentemente no Twitter, inclusive com alguns funcionários. Eu acho que ele quer acabar com a internet, aqui no Brasil, na verdade. Né? Eu acho que ele quer acabar com os aplicativos. Ele quer acabar com o Twitter, eu acho que ele quer acabar com o absoluto. Mas eu estou falando sério, eu acho mesmo. Eu acho que ele quer acabar, assim. Ele quem, você fala? Eu acho que o Elon Musk. Acabar? Eu acho que sim, eu acho que é uma forma de enfraquecer, é uma forma de tentar não disseminar mais tanta fake news através das redes sociais. Eu não sei, alguma coisa nesse sentido eu acho. Às vezes as minhas aspirações, elas são tão loucas, né? Que todo mundo fala, mas eu trouxe logo no começo do ano, quando eu falei que justamente que eu achava que a primeira-dama pudesse vir ser uma possível presidente da República, e aí agora a gente já começa a ouvir esses rumores também de que ela possa ser uma próxima candidata. Então isso tudo, assim, eu acho que às vezes eu não estou tão louco dentro da minha tese, entendeu? Mas tem que ser dito também que quando o Elon Musk fez essas demissões, foi controverso, óbvio, mas o Twitter está funcionando normalmente, né? Então, não, ele tá funcionando, mas eu acho que ele tem essa aspiração, ou deixar ele extremamente centralizado e de uma forma muito monitorada, da forma como ele talvez acha que deve ser, porque eu não tenho 1 trilhão de reais na minha conta, essa é a grande verdade, mas eu ainda acredito assim que é uma forma de manter o controle mesmo da situação. Eu não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que Elon Musk, um cara que tem o dinheiro que ele tem, ele só pensa numa coisa: ganhar mais. Isso eu não tenho dúvida, porque ele só chegou onde ele chegou com esse pensamento, né? Vou ganhar mais dinheiro, mas quando mais você dinheiro, tem mais que dinheiro. pagar o Twitter, você acha que você ainda quer ganhar mais? Eu acho que ele quer 2 trilhões, entendeu? Você trabalha para dobrar a meta. Mas o Ale, o meu ponto é o seguinte: se a gente for analisar hoje em âmbito mundial, eu acho que o Elon Musk hoje ocupou muito espaço que era do Trump em relação à direita. Não sei se vocês percebem isso, porque hoje ele é um agente político, né, o Elon Musk. Eu não vejo ele apenas como empresário, eu vejo ele atuando politicamente. Nas ideologias, você diz. Inclusive pediu voto para o Partido Republicano nas Exatamente. Agora. Então, eu acho que ele está ocupando muito esse espaço do Trump. Como é que você vê isso? E eu acho que deve apoiar o DeSantis lá nos Estados Unidos, o Elon Musk, ao que tudo indica. Olha, em primeiro lugar, o Elon Musk não é dono da internet, ele é dono do Twitter, né? Dono de uma plataforma, né? Ele tem uma crença pessoal, a princípio do que ele diz, em relação à liberdade de expressão, e ele sentia que o Twitter, que devia ser essa grande polis, ágora
de debate, ele não tinha a liberdade que deveria ter. Ele pagou 44 bilhões de dólares no Twitter, uma soma inimaginável, e o Twitter realmente, como vocês disseram, ele continua funcionando. Existe uma tendência nessa indústria, né, principalmente nessas grandes empresas, de demissão. Ano passado, 200 mil pessoas perderam o emprego nessa indústria. Você tem ainda a Amazon, a Microsoft, a Apple, várias delas já estão dizendo que vão demitir ainda mais, mas é pelos motivos até bem lembrados pelo Fernando Holliday. Você tem uma recessão nos Estados Unidos vindo por aí, você tem aumento nos juros, você tem inflação, e acabou aquele período que para as Big Techs foi muito bom, que foi o período da pandemia, onde as pessoas ficavam muito em casa e consumindo muita coisa online. Então isso ajudou muito essas empresas e elas contrataram muito. Agora, de certa forma, está acontecendo um certo ajuste, né? Quer dizer, a economia vai voltando ao normal, as pessoas vão voltando ao seu ritmo de vida normal, comprando algumas coisas online, mas também comprando outras agora de novo em lojas físicas na rua, e isso está impactando diretamente esse negócio. Agora, o Elon Musk é interessante, que é o seguinte, na história da vida dele, uma das coisas que tiraram ele e botaram nessa classe de bilionários, ele foi um dos fundadores do PayPal, que era uma ferramenta lá das primeiras da internet para transações, para compra e venda. Então, o que a gente lê na mídia especializada americana em relação ao que seriam os planos do Elon Musk para o Twitter é que ele quer que em algum momento o Twitter vire a grande plataforma de compra e venda de pagamentos e de negócios da internet. Aí seria uma maneira da gente entender por que ele deu 45 bilhões no Twitter, se realmente virar um grande banco de compra e venda, que as pessoas usem uma tecnologia baseada no Twitter para fazer suas transações de compra e venda. Se isso realmente acontecer, que dizem é uma obsessão do Elon Musk, desde que ele entrou no PayPal, ele acha que essa parte de compra e venda ainda pode ser melhorada, e ele quer participar, ele quer ser o líder dessa área da internet. Pode ser que aí sim a gente entenda por que ele pagou essa fortuna no Twitter. O que você acha, Zé? Olha, o Musk, ele, na verdade, ele quer abrir, né, popularizar a internet em vez de segurar. A internet chegou para ficar lá em meados de 1960, 66, foi a primeira conversa entre computadores. A internet não passa de conversa entre computadores, né? E o objetivo inicial era militar e chegou essa coisa nova por aí. O que eu tenho a dizer sobre isso foi o seguinte, quando inventaram os carros, eram brinquedinhos de gente rica, não era meio de transporte. O meio de transporte era cavalo. Se o ser humano tivesse parado por aí falando, olha, já resolvi meu problema de transporte, cavalo é um excelente meio de transporte, e não existiria carro, nem avião, nem bicicleta, enfim. E a internet chegou para ficar. Comparando com os carros, começaram a aparecer carros em São Paulo, e de repente houve batida de carro, atropelamento, e falaram, peraí, é preciso regulamentar o trânsito de veículos. E não significa proibir veículos, né? Mas contramão, proibido estacionar e assim por diante. E é o que deve acontecer no futuro na internet. Não há como segurar, mas seguramente o mundo inteiro, não é só o Brasil, está preocupado com os rumos da internet, das plataformas, e haverá uma regulamentação, uma responsabilização e não uma proibição. Sobre esse momento de demissão, isso não é política, isso é economia. O mundo, ele é pendular, ele vai lá em cima, volta e assim por diante. Setores que dão muito dinheiro e que criam bolhas, né? São várias bolhas na história, né? A própria indústria automobilística é uma bolha que está caindo, já não emprega tanto, já não é mais aquela coisa mais forte. Por exemplo, a Amazon fatura muito mais do que a indústria de veículos. Quem poderia dizer? Então, esse momento econômico de demissão é um sentido de equilíbrio. Uma bolha foi criada, né, sobre o setor de tecnologia e agora está enfrentando a dureza e a realidade dos mercados.